Olá, Renato. Olá a todos que acompanham o Link News. A gente segue acompanhando a tensão econômica entre Brasil e Estados Unidos. Um dos alvos do governo de Donald Trump é o Pix, nosso sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central. As Big Techs gigantes de pagamentos internacionais se opõem ao Pix porque o sistema brasileiro concorre diretamente com soluções privadas americanas de transferência. Os críticos dizem que o Pix impede a cobrança de taxas lucrativas sobre as transações e afeta o controle de dados financeiros e também a soberania digital. Para entender essa discussão, converso agora com Stefano Cruvinel, auditor judicial com atuação nos tribunais superiores, também especialista em relações com Big Techs e CEO da Evidjury. Stefano, antes de mais nada, uma boa tarde. Obrigado pela participação aqui conosco para a gente tentar entender essa tensão entre os dois países e onde que o Pix se envolve nessa história. Boa tarde a todos. Essa tensão quase que duradoura em macroeconomia e tecnologia, ela está permeando todas as discussões mais modernas, né? O governo do Donald Trump, ele tende a tensionar as relações macroeconômicas para, assim, obter vantagens econômico-financeiras para a sua soberania. A grande discussão, Gustavo, que temos aqui hoje, ela não é muito sobre mais tecnologia ou também sobre economia, muito menos sobre o Pix. Ela versa sobre soberania digital. O que é uma soberania digital, né? O controle das informações, a massificação das informações e o quanto isso leva de proveito econômico para suas nações. Então, obviamente, os Estados Unidos, defendendo seus interesses comerciais, está, como diz todos os brasileiros, né, subindo o sarrafo para, dentro dessas relações mais tensionadas, obter alguma vantagem econômica. Mas, historicamente, de alguma maneira, os Estados Unidos adotam essa postura também para defender os seus interesses e a sua soberania. Então, são conflitos ali comerciais, institucionais e agora de cibersegurança e tecnologia que fazem com que as pessoas de alguma maneira se sintam um pouco acuadas, né? Se o Pix vai acabar, se não vai acabar, qual que é o nível de tensionamento, qual que é a força de pressão que está sendo utilizada. Então, tem várias situações que vão emergindo a partir dessas questões que estão acontecendo e dessa sobretaxação aqui do Brasil. Exato. Stefano, indo de encontro a tudo isso que você mencionou, né, esse início dessa nossa conversa, a gente pode dizer que não faz sentido algum, nem juridicamente, criar um conflito justamente porque um país está sendo punido comercialmente porque tem uma infraestrutura pública de graça para os seus cidadãos? Faz algum sentido essa reclamação do ponto de vista jurídico do governo americano? Na verdade, ponto de vista e argumentos, eles falam muito mais por si só, por ser meros argumentos. No final do dia, a gente tem que entender as grandes razões que estão por trás disso. Eu entendo que todas essas questões de PIX e valores sobre eles e taxações, eles têm muito mais a ver com o controle da narrativa informacional, ou seja, o controle dos dados das informações, do que propriamente dito com questões tecnológicas. Um ponto importante que você trouxe, Gustavo, é que, na minha visão, não faz muito sentido, porque, na verdade, o Pix é uma evolução, uma revolução tecnológica brasileira. Então, o grande motivador do Pix está sendo aclamado em situações envolvendo duas soberanias é exatamente pelo próprio sucesso dele. Então, se ele não tivesse representado um sucesso tecnológico e também, hoje, de cada 4 brasileiros, 3 utilizam o sistema Pix, então, entendo eu que, de alguma maneira, o próprio sucesso é o norte do ataque. Stefano, esse sucesso pode estar assustando o governo americano. As grandes empresas que comandam justamente cartões de débito, de crédito, podem ter receio de que esse sistema brasileiro possa se espalhar para outras nações. Aqui mesmo na América do Sul, inclusive, a gente teve um debate, né, outros países interessados em como funcionava esse sistema criado no Brasil. Totalmente. Eu entendo que, de alguma maneira, todas essas
todos os formatos que são evoluções tecnológicas, principalmente um formato sucesso, né, com uma adesão massiva igual o Pix. Então, o Pix foi criado em meados de 2020, mas foi adotado a posteriori. Então, de alguma maneira, toda evolução tecnológica que é criada, ela tende a evoluir para outras nações, outros países, outros estados. Então, compreendo aqui que, de alguma maneira, o próprio sucesso dele vai acabar evoluindo e aí sim assusta um pouco e também tira um pouco do controle da narrativa e do poder geoeconômico ali dos Estados Unidos. Então, de alguma maneira, eles adotam uma postura um pouco mais hostil e tecnológica para poder, sobre-argumentos, falar que estão defendendo, de alguma maneira, a sua soberania das empresas norte-americanas. Historicamente, os Estados Unidos defendem os seus interesses de forma mais veemente com relação às empresas, não só de tecnologia, mas de outras também. Então, a grande discussão que vai emergindo aqui, né, o excesso de poder das Big Techs e o quanto o governo norte-americano está disposto a subir o sarrafo com o governo brasileiro para taxar de maneira sobrestada aqui o governo brasileiro e as importações e outras situações, com alusão ao PIX como sendo um dos motivadores, mas acredito eu que não seja só isso. Ô, Stefano, ainda falando sobre algo que você mencionou justamente no começo da entrevista, sobre essa soberania relacionada principalmente à questão do PIX monetária, cada vez mais se ouve essa fala, né, que o controle jurisdicional sobre os dados passa a ser um elemento central para o poder monetário estatal. Ou seja, a defesa que o governo fará do PIX é também uma defesa dessa soberania monetária? Eu queria que você explicasse mais o que significa, de fato, uma soberania monetária. Na verdade, quem controla código controla dado, quem controla dado controla o sistema indireto ou diretamente o financeiro. Então, vamos pensar o seguinte, os padrões de compra, né? Todas as grandes empresas de tecnologia monetizam em cima de padronizações e ciências de dados. A partir do segundo que você não controla a ida e a volta do dinheiro, você passa a não controlar um padrão de compra. E, obviamente, com base nisso, você consegue monetizar menos com relação às empresas de tecnologia ou às Big Techs, famosas Big Techs. Então, isso faz muita diferença, geoeconomicamente falando, não somente para as Big Techs, mas também para as empresas norte-americanas. Então, essa sobretaxação ela tem um viés muito econômico e muito de poder e monopólio tecnológico que os Estados Unidos querem implantar a nível mundial. Obviamente, nós sabemos do elo de dependência de todos os países, né, com base a base tecnológica dos Estados Unidos, mas o sucesso do PIX trouxe isso de forma diferente, porque realmente é um sistema monetário e um sistema que, de alguma maneira, de transação financeira muito mais eficaz e que se popularizou numa velocidade exorbitante aqui no Brasil e que foi um sucesso, não é inegável, senão não estaria sendo atacado. Eu costumo dizer que as pessoas que são atacadas normalmente estão em polo positivo, né? Estão em polo grande, em grande relevância. Então, esse ataque ele é mais uma prova viva de que o PIX é um sucesso no Brasil. Stefano, continuando nessa linha, a gente não pode deixar de esquecer que o Banco Central também trabalha com o Drex, que seria justamente a moeda digital do Banco Central. Se com o PIX o governo americano já olha e já critica, o Drex pode estar na mira também de futuras sanções ou de futuras reclamações? Eu acredito, Gustavo, que o Brasil está na mira em alguns momentos de geoeconomia, geopolítica, exatamente por as informações e os dados financeiros que estão sendo propagados e o interesse comercial. O Drex, eu acho que ainda não está nesse horizonte, né? Pelo menos não está sendo noticiado como sendo um ponto de alvo ali dos Estados Unidos, mas pode sim, em um outro momento, ser. Vamos trabalhar com alguns fatos reais. A sobretaxação é uma realidade, as ameaças à soberania brasileira são uma realidade. Os Estados Unidos têm o seu direito também de proteger as empresas norte-americanas aqui, ele tem a sua soberania para isso. Agora, vamos analisar
analisar o que está por trás dessas decisões. Será que o que está por trás é uma proteção norte-americana perante suas empresas ou um interesse de monopólio financeiro dos dados, das informações e da monetização por trás das transações financeiras? Quem controla as transações financeiras controla basicamente onde você compra, onde você tem padrões de compra, de aquisição de formatos, onde você viaja. Então, controla uma narrativa que gera uma monetização. Quem aqui, de alguma maneira, não deixou um laço digital, um pixel digital, num padrão de compra e depois começou a aparecer um monte de sugestões de compra dentro daquela pesquisa que você fez, ainda que não tinham interesse de compra. E isso gera monetização muito forte. Hoje, o rastro digital, os dados, a informação, é o que gera a receita econômico-financeira. Eu costumo dizer que as Big Techs hoje são o terceiro poder mundial. Exatamente por esse controle da informação, controle do fluxo. Quando vem uma ferramenta como o Pix ou qualquer outra, né, de evolução tecnológica que faz isso de forma fluida, de forma gratuita e de alguma maneira é sucesso em um território globalizado como o Brasil, um país continental como o nosso, isso chama muita atenção para países e também para continentes globalizados e fortes que queiram ou aprender com essa tecnologia ou cerceá-la para interesses puramente econômico-financeiros. Stefano, falando das Big Techs, né, as operadoras de cartão de crédito estimam ali em 12 bilhões de reais em perdas por causa do Pix. A Meta, a Apple, o Google também registram prejuízo porque também tinham sistemas ou tinham interesse de aplicar seus sistemas financeiros aqui. O que chama a atenção é que sempre que defensores do governo americano ou do estilo americano falam da defesa do liberalismo nos Estados Unidos. Mas nesse caso, a gente está vendo claramente que empresas privadas usam o aparato estatal para pressionar outros países por interesses privados e também, como você está mencionando, em como que eu diria, interesses estatais, ou seja, interesses do próprio governo americano. Ou seja, de liberalismo aí não há nada. É uma opinião complexa, Gustavo, porque o que acontece? Os interesses são de parte a parte. Então, dentro de um formato onde uma parte tem um interesse econômico, comercial e até tecnológico. Outra parte diz estar perdendo dinheiro. Obviamente, em toda evolução, toda situação tecnológica, um lado vai ganhar muito e o outro lado vai ter uma perda. Isso é uma questão natural. Toda empresa tem essa sazonalidade de ganhos e perdas. Então, isso eu acho que é natural de toda evolução. Eu acredito que todos os argumentos que são colocados, elas vão na contramão a uma evolução que é necessária para a sociedade. Então, retroagirmos ali no Pix e uma ferramenta de alta adoção nacional, né? 3 em 4 brasileiros sendo utilizando a ferramenta, por causa de um prejuízo de uma empresa que não está no Brasil, que não é brasileira, eu acho que isso é um pormenor sendo colocado uma alusão argumentativa meramente especulatória, não há comprovação real de que esse prejuízo ocorreu de fato e que, de alguma maneira, os benefícios dessas ferramentas elas são tão transcendentes e tão maiores do que isso, que eu acho que isso fica, de certa forma, até pormenorizado. Eu acho que as empresas, né, o capital global e o capitalismo, ele é muito importante, mas a gente tem que sopesar ali o benefício para nós dessas evoluções tecnológicas, né? Sempre em algum momento de evolução ou revolução vão haver perdas de parte a parte. Então, eu não entendo que esse argumento seja meramente factível para se indispor uma ferramenta de uso num país continental como o nosso. Stefano, como você tem explicado, é uma questão muito complexa. Partindo dessa complexidade, existe espaço ou qual seria o caminho para uma negociação? Uma negociação claramente entre os dois países, partir para o caminho de uma discussão na OMC, apesar do esvaziamento da própria Organização Mundial do Comércio, ou você vê outra opção para, pelo menos, sentar-se à mesa com os americanos e tentar evitar essa sobretaxação? Excelente pergunta, Gustavo. Acho que o caminho é a diplomacia. Nós temos que entender uma coisa: qual é o padrão e quais são os padrões do governo atual norte-americano? Primeiro, se eleva o sarrafo da discussão.
E depois da elevação do sarrafo da discussão, se senta à mesa para negociar. Isso já é um padrão georreferenciado do governo norte-americano. Será que numa situação dessa, essa diplomacia exacerbada do governo brasileiro não seria ali a melhor forma, uma vez que nós estamos lidando aqui com uma ferramenta que é um capital tecnológico do nosso país? Será que essa defesa dessa ferramenta não teria que ser um pouco mais gravosa, no sentido de, se é um padrão cognitivo do governo norte-americano subir o sarrafo, por que não, dessa forma, entender que com diplomacia, obviamente, mas que a gente tem que defender também a nossa soberania tecnológica. Afinal, muitos países tentaram criar coisas análogas e o Brasil teve não só a criação, a evolução, mas também a alta adoção da ferramenta. Então, eu entendo que a diplomacia sempre é um macro das relações macroeconômicas mundiais, mas em situações de um ataque direto, com uma ameaça velada ou até explícita de uma sobretaxação, eu acredito que essa defesa tenha que ser um pouco mais agressiva com relação aos dados, às informações, até porque hoje o poder do Pix e das informações do Pix está dentro do controle do Banco Central. Então, georreferenciar isso para uma entidade, para uma Big Tech ou para outros países, não entendo isso como crível em termos de soberania digital e nacional. Stefano, só para fechar na sua conversa, quero fazer uma última pergunta relacionada justamente a esse espaço temporal onde as coisas estão acontecendo. Ou seja, a promessa da punição já é a partir de 15 de julho, ou seja, a gente tem aí um mês de negociação, tem uma audiência pública para o dia 6 lá nos Estados Unidos e a gente está em ano eleitoral, a gente está próximo ao período de fato eleitoral, mas já há articulações dos pré-candidatos. Isso de alguma maneira pode favorecer ou dificultar a negociação do governo brasileiro, na sua visão? Com toda certeza. Todo cenário político interfere em tomadas de decisões. Vamos imaginar aqui que o governo hoje adota uma postura um pouco mais beligerante com relação ao governo norte-americano. Ele vai ser atacado, obviamente, por tornar isso pelo outro elo político. E se ele tomar uma posição um pouco mais diplomática ou até mesmo passiva, também será igualmente atacado. Então, nos cenários de eleições, se tornam mais gravosas as tomadas de decisão, porque sofre um impacto nas campanhas políticas que vão ser colocadas e postas a nível brasileiro. Então, de alguma maneira, vai sofrer muita influência a tomada de decisão sobre isso. E isso se torna um pouco perigoso, porque às vezes a tomada de decisão passiva ou ativa demais com relação ao governo nosso atual, ele vai se tornar um elo ou um formato político. E isso é perigoso, porque toma-se uma decisão com base infundada, com base em um cenário político e não sobre um cenário econômico. Acho que isso tem que se pensar em perpetuidade, tem que se pensar em perenidade econômica, em diplomacia, mas também defender os interesses do nosso país. E, às vezes, defender os interesses pode se tratar de tratar isso de forma um pouco mais não diplomática ou menos diplomática. Então, de alguma maneira, eu entendo que esse cenário político pode agravar essa discussão, porque a tomada de decisão da forma como que se vai lidar a isso pode se alterar, e isso eu entendo que não tem que sair ao largo desta decisão e tomar-se uma decisão ali geoeconômica, não geopolítica, excluindo ali o evento eleições para essa tomada de decisão. Com isso, nós teremos mais segurança técnica, cibernética e também jurídica sobre essa tomada de decisão do governo. Qualquer elo político que se adentre a esses meandros vai prejudicar a tomada de decisão e talvez possa nos prejudicar enquanto cidadãos, possa nos prejudicar em termos de importação, possa nos prejudicar em termos de utilização do Pix. Tá certo. Stefano, muito obrigado pela participação aqui conosco, ajudando a entender justamente a complexidade dessas relações entre Brasil e Estados Unidos. Um forte abraço e até uma próxima. Forte abraço. Boa tarde a todos.